Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus, onde nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estudo guiado esse que nós temos durante esses 3 meses do ano de 2024, aproveitado para meditar de maneira mais aprofundada e detalhada sobre o livro de Salmos. Livro esse que tem se demonstrado uma verdadeira bênção para cada um de nós. Nós já estamos na 7ª semana. Bom, nosso estudo de hoje é um estudo muito bom, tem um tema muito legal. Vamos falar sobre um salmo que eu gosto muito. Quero convidar você a ficar até o fim, para assim nós termos um momento com o nosso Deus. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, termos esse momento contigo. Nessa ocasião, nós queremos pedir para que o teu Santo e bom Espírito seja o nosso professor, para que ele nos guie e nos direcione a toda a verdade que o Senhor quer nos apresentar no dia de hoje. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do dia de hoje, segunda-feira, é Cria em mim um coração puro. E aí, você sabe onde é que está registrado esse verso? Qual é o salmo? Eu particularmente gosto muito desse salmo e é o Salmo 51. É o salmo em que o rei Davi escreve, relatando ali a sua oração, pedindo perdão a Deus pelo pecado que ele tinha cometido. Se você não sabe qual foi o pecado, foi aquele que o marcou. Aquele que ele cobiçou uma mulher que não era sua, adulterou com essa mulher, planejou assassinato, praticou engano e executou a vida de um homem inocente. Esse foi a grande mancha na trajetória e vida do rei Davi. Ele, após cometer esse pecado, ele ficou muito mal. E aí ele registra esse salmo, Salmo 51, em que ele declara na presença de Deus a sua situação. Eu quero convidar você a ler os 5 primeiros versículos. Nós não vamos ler todo, mas para a gente ter um esboço do que se trata esse contexto, a gente vai ler esses 5 primeiros versículos que diz assim, ó. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja a situação aqui do rei Davi. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa meditação e reflexão. E o primeiro ponto é o seguinte: o rei Davi derramou o coração diante do Senhor, pedindo perdão dos pecados. Talvez algo que a gente precise fazer hoje é exatamente isso. Talvez você tenha feito alguma coisa que não agradou a Deus, não era favorável à vontade de Deus, e isso tem te consumido, assim como consumiu Davi. Existe outro salmo que ele relata essa situação de como ele estava se passando, vivendo, sentindo essa realidade triste do pecado. E ele fala que ele se sentia como se estivesse se afogando por fortes águas, né? Que seus ossos estavam fracos, quebradiços, ou seja, uma situação totalmente deplorável. E uma coisa que ele fez foi, de maneira humilde, buscar a presença de Deus para pedir perdão dos seus pecados. Depois que o rei pede perdão, o perdão é o dom extraordinário da graça de Deus, o resultado da multidão das tuas misericórdias. O rei Davi apelou ao Senhor, que não o tratasse de acordo com o que o seu pecado merecia, mas sim segundo a misericórdia, fidelidade e compaixão de Deus. Um dos motivos que nós temos para louvar a Deus é porque, como a gente tem estudado nessa semana, a multidão de misericórdia de Deus, a misericórdia que dura para sempre, isso é algo maravilhoso para cada um de nós. E isso é graças a Deus, porque faz parte da essência dele. Davi, quando eu estava analisando a sua situação, caindo em si, pedindo perdão pelo seu pecado,
Ele sabia que tinha ido longe demais, ele sabia que tinha errado algo, ele sabia que tinha feito algo que tinha machucado Deus, que tinha envergonhado a Deus. E por isso ele pediu: olha, Senhor, não me trate como eu mereço, mas me trate segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele até utiliza a palavra: olha, se o Senhor falar que eu serei puro, eu serei puro. Se o Senhor falar que eu sou justo, porque assim diz o Senhor, né? Isso é algo muito bonito e maravilhoso. Outro ponto interessante: o perdão divino envolve mais do que uma proclamação legal de inocência. Às vezes a gente pede perdão em nossas orações, mas não se sente perdoado, né? Talvez você, em algum conflito interpessoal com outra pessoa, já tenha falhado em algum aspecto e pediu perdão, e aquela pessoa: não, tá tudo bem, deixa pra lá, passou, o que passou, passou. Só que mesmo assim, você ainda não sentiu que foi perdoado de fato. E isso é algo bastante interessante, porque o perdão de Deus, ele não apenas alega que nós somos inocentes, mas ele também transforma uma mudança de vida. E só Deus tem poder para isso. Olha o outro ponto que eu destaquei aqui, ó. Somente Deus pode produzir uma mudança radical e duradoura no coração da pessoa arrependida. Às vezes a gente se depara com alguns testemunhos de pessoas que estavam na prisão, que cometeram grandes crimes terríveis, e lá tiveram um encontro com Deus. E aí eles cumprem as suas penas, são liberados, e as pessoas até ficam meio que receosas e sem acreditar na mudança de vida daquela pessoa. Isso já aconteceu com várias e várias pessoas. Por quê? Porque somente Deus pode causar essa transformação verdadeira, genuína e duradoura. Um outro ponto que eu destaquei aqui: Davi pediu que Deus o purificasse com ensopo. Ele sentia que sua culpa o mantinha banido da presença do Senhor. Um fato interessante, o motivo pelo qual Davi pediu para que o limpasse, o purificasse com ensopo, porque isso fazia parte da cultura dos levitas. Quando algum leproso chegava para se apresentar alegando que tinha sido curado, que tinha sido purificado, que não estava mais com lepra, um dos requisitos para a constatação dessa purificação era se lavar com ensopo. E o que Davi estava sentindo nessa situação era como se ele fosse um leproso, né? O leproso, quando era diagnosticado com a doença da lepra, ele era banido da sociedade, ele tem que se afastar de todo mundo. O motivo era para evitar a contaminação, a infestação dessa doença em outras pessoas, e por isso ele era afastado. Davi estava sentindo essa mesma sensação, mas não das pessoas, e sim de Deus. Ele diz: olha, Senhor, me lava com ensopo, me purifica, porque o meu desejo é estar em paz novamente contigo. Eu desejo estar novamente na tua presença. Eu desejo ter o teu Espírito em mim. Inclusive, é um dos textos apresentados nesse capítulo 51, que ele pede a Deus: olha, não retira de mim o teu Espírito. Isso é algo maravilhoso. Às vezes a gente pede tantas coisas de Deus, né, para que ele permaneça tantas coisas na nossa vida, e a gente esquece que o mais importante é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E por último, somente a graça divina, incondicional, poderia aceitar o coração quebrantado e contrito de Davi como sacrifício e restaurá-lo de volta à harmonia com Deus. Em determinado momento do contexto do capítulo 51 de Salmo, ele fala: olha, se sacrifícios fossem suficientes, eu já teria feito isso. O que eu quero oferecer ao Senhor, o que eu quero colocar diante do Senhor, vai muito mais além do que qualquer sacrifício que eu possa fazer. O que eu quero colocar diante de Ti é as minhas vontades, os meus desejos. A Bíblia fala que Davi ofereceu o seu coração. E dentro da cultura oriental, quando se fala de coração, está querendo se referir à parte das ações,
né? Tipo assim, eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a tua vontade. E foi exatamente isso que Davi colocou diante de Deus. Ele quebrantou o seu coração, apresentou um coração contrito, um coração submisso, pronto para fazer aquilo que agradava a Deus. E aí a gente vê a tamanha transformação e o tamanho arrependimento que Davi teve. Bom, tudo isso foi causado por conta da multidão de misericórdia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós possamos fechar com esse verso e possamos ter um dia hoje na presença de Deus, aprendendo com esse relato e contexto de Davi, com esse salmo maravilhoso e buscando, claro, a presença de Deus para apresentar o nosso pedido de perdão e, claro, a nossa motivação para andar em novidade de vida, em mudança de vida, mudança que agrada a Deus. Bom, meu convite é para que você volte amanhã. Papai do céu te abençoe e te guarde, e que te tenha um dia maravilhoso, cheio da presença dele. Até a próxima aí. Tchau, tchau.